Olá, pessoal. Vamos à primeira aula de conteúdo da disciplina de desculpa, de matemática financeira. Vamos começar com os conceitos básicos. Meu nome é Miriam Rocha. Aqui, para poder começar a falar um pouquinho mais especificamente dos conceitos de matemática financeira, eu vou trouxe esse exemplo, uma ilustração simples, né? Porque é importante a matemática financeira. Imagina que uma hipótese, né? Tenham dois prisioneiros que eles tenham preferências temporais diferentes. Aí, que desta forma demonstra um benefício ter um intercâmbio entre as preferências desses dois. Haja vista se forem a mesma preferência, fica complicado, né? A negociação, mas partindo do pressuposto que tenham preferências diferentes. Aí tem algumas condições. O prisioneiro um, né, que ele considera vantajoso, e esses dois recebem. Deixa eu ver, tá aqui, estava sentindo falta de alguma coisa. Então, dois prisioneiros que podem trocar biscoito entre si. Aí vamos ter duas datas: tempo presente, né, TP, e tempo futuro, TF. E esses dois prisioneiros recebem biscoitos perecíveis em cada data, né? Vai receber 100 biscoitos com data do tempo presente e 100 biscoitos no tempo futuro. O prisioneiro não pode guardar, por exemplo, o biscoito da data de hoje para comer amanhã, e vice-versa. E um deles pode desejar consumir menos biscoito no tempo presente, a fim de consumir mais no tempo futuro. Eles têm preferências diferentes temporais, então facilita esse intercâmbio. Então, nesse cenário, talvez o prisioneiro tipo 1 deseja consumir, em vez de 100 hoje e 100 amanhã, consumir 101 hoje e 199,1 amanhã, né? Só botar aqui um negocinho rapidinho, gente. Então, pode consumir amanhã. Já o prisioneiro tipo 2 ele pode, ele pode se considerar mais vantajoso, em vez de consumir 100 e 100, consumir 101 hoje e 96,8 amanhã. Não sei se vocês começam a perceber aqui, quando a gente relata isso, que, por exemplo, o prisioneiro um ele abre mão de menos biscoito no futuro para comer esse um a mais hoje. Já o prisioneiro 2 ele abre mão de mais biscoito no futuro para comer esse um a mais hoje. Então, já demonstra alguma certa preferência, predileção por um tempo ou outro, né? Então, já vão pensando nisso aí. Então, nesse caso, a gente percebe que se a gente fizer a diferença aqui, né? O P2, né, deseja no futuro 3,3 biscoito a menos do que o B1, né? A preferência, nesse caso, do PB2 pelo presente é maior, porque ele abre mão de mais biscoito no futuro para comer um a mais no presente. Então, na condição que se encontra, o B1 trocaria consumir um biscoito a mais hoje por 0,9 a menos no futuro, nessa razão aqui de 0,9 para 1. Já o B2 está disposto a abrir mão de 3,2 no futuro para comer um a mais no presente, que é essa razão aqui, 3,2 para 1. Então, nesse sentido, a gente vê que o B1 ele tem mais preferência para o futuro do que o B2, né? Eita, né? Então, o B2 tem mais preferência para o presente. Então, nesse caso, né, o B1 está disposto a renunciar a 0,9 em tempo futuro para obter uma quantidade de biscoito a mais, tempo presente. Já B2 está disposto a renunciar a 3,2 dos biscoitos em tempo futuro para obter um a mais em tempo presente, né? Então, a gente já vê essa predileção. Aí, nesse caso, a gente já começa a visualizar uma taxa marginal de substituição temporal. O B2, né, a gente percebe aqui, né, que é 0,9, o B1 é 0,9, menor do que 1, então a preferência, né, pelo futuro, e o B2 é 3,2, uma preferência maior que 1, né, no caso, então dá pelo presente.
Então, a gente consegue visualizar as preferências de cada um, né? Então, aqui a gente está nesse cenário de biscoitos de prisioneiros, né? Mas aqui a gente pode trazer isso para a nossa vida na questão da matemática financeira, né? De um lado, nós vamos ter indivíduos que preferem trocar esse gozo imediato, né, que o dinheiro pode proporcionar, por benefícios no futuro, né? Então, elas abrem mão, esses indivíduos, né? Abrem mão de usufruir esse dinheiro hoje para usufruir no futuro. E nesse caso, a pessoa que está necessitando de dinheiro hoje, nesse cenário, pagaria um aluguel, né, para a pessoa que está abrindo mão de usufruir hoje, que seria um juro, né? E do outro lado vai ter essa pessoa que quer, né, ter necessidades imediatas, devido a N fatores, e, e nesse caso, além de saberem que pode antecipar o usufruto proporcionado pela posse da quantia, né? Então, estão dispostos para isso, abrir mão a parcela desses benefícios, né, no futuro. Então, preferem consumir no presente e abrir mão uma parcela no futuro, né? A gente até vê alguns exemplos na prática, por exemplo, você fez o seu imposto de renda, tem uma restituição a receber. Aí tem alguns bancos que te dão esse dinheiro logo, imediatamente, em contrapartida, você vai receber, o dinheiro que você ia receber 1.000 no futuro, você vai pagar, deixar para o banco, e você vai no presente ganhar 800, não sei, é um exemplo. Então, você meio que abre mão, né, de ter esse dinheiro a mais no futuro para ter menos no presente, né? Então, seria uma ideia que poderia ser usada. Então, de um lado vai ter a pessoa que tem, ou a empresa que tem dinheiro, que vai emprestar para quem não tem. E esse intercâmbio, nesse cenário, o dinheiro é mercadoria. E, e o que vai ser aluguel dessa mercadoria vai ser os juros. Então, aqui do lado, eita, só um segundo. Aqui de um lado, nós vamos ter o indivíduo que tem dinheiro e o que não tem dinheiro, né? E aqui o que não tem dinheiro. Então, a gente tem esses dois lados e por isso dá para esse intercâmbio, né? Se os dois não tivessem dinheiro, ou se os dois tivessem dinheiro, não tinha esse intercâmbio, né? Só existe, né, essa troca porque tem necessidades diferentes, tá? Então, seria essa a ideia. Então, nesse cenário, o indivíduo que tem dinheiro, ele empresta, né, para o que não tem dinheiro, para poder usufruir no tempo presente. E e o que não tem dinheiro paga mais juros, né? Paga de uma certa forma, né? Vai pagar. A contrapartida do indivíduo que tem dinheiro para fazer isso é ter um valor maior no futuro. Seria a questão dos juros. Aí a gente vai ter, né? O indivíduo tem o dinheiro versus que não tem, né? Pode usufruir os bens hoje e não usufruir os bens dos serviços no futuro, né? Então, a interação desses dois indivíduos, né, gera um mercado, tornando dinheiro como uma mercadoria, né, como a gente falou. Quem possui, né, o dinheiro abre mão do seu usufruto e cede para quem não tem, mas não é cede de bonzinho, né, gente? Cede via essa troca de juros, né? Você vai lá pegar um empréstimo no banco, você recebe o dinheiro, mas você paga mais juros, né? Você paga juros, né? Então, no final, você vai pagar mais do que você tomou emprestado, né? Porque você tem esse benefício do tempo presente. E assim você antecipa as suas necessidades. Aí também, né, nesse caso, pode também não usufruir ou usufruir, né? Com os benefícios proporcionados pela economia, podem sempre ser expressos em quantias monetárias. Posso dizer que os indivíduos abrem mão da quantia de dinheiro em troca da quantia maior no futuro, né? No caso, esses que às vezes não têm a questão do futuro, ele não tá querendo comprar uma mercadoria, ele abre mão do dinheiro hoje amanhã, futuro, que eu digo, ter mais dinheiro, né? Então, quem faz isso, né, tem a compensação, né? A compensação nesse caso aqui é você ter, hoje você tem o dinheiro e às vezes você vai ter que pagar uma quantia maior no futuro, enfim. E quem prefere para o futuro tem o dinheiro mais uma compensação que seria os juros. Então, não corre sem compensação.
né? E essa função varia também em relação do tempo, né? Então, quanto mais tempo você também, o período de empréstimo, maior vai ser esse valor, né? Porque quanto mais tempo também tem a questão do risco, né? Do pagamento, enfim, essas coisas. E a gente até pode trazer um pouco isso até para próprios os cenários de países, né? Que a gente percebe que tem países, né, que emprestam dinheiro para outros, aí também aí daí aquele país paga juros, né? Também tem a questão dos juros, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que dependendo do tipo de país, se o risco é maior do país, a tendência é que o juros seja mais alto. Já um país que tem uma economia muito mais consolidada, mais estabilizada, os juros tendem a ser menor, né, porque é como se fosse um mercado com risco baixo, né, de calote, vamos dizer assim. Aí aqui eu trago também alguns conceitos, né, aliás, alguns conceitos de como a matemática financeira vai poder ser trabalhada na nossa vida, né? No contexto acadêmico e tradicional, né? A gente vê, ele estuda principalmente essa questão da matemática financeira, né? Essa questão do valor do dinheiro em função do tempo, né? Que tem essa diferença, né? Um dinheiro que vale R$ 100 hoje não é igual R$ 100 a dez anos, e também não vai ser R$ 100, não vai ser igual daqui a 10 anos, né? Tem uma diferença desse valor, mesmo sendo o mesmo valor, vamos dizer assim, nominal, não tem o mesmo valor na prática, né? Então, tem essa questão do valor do dinheiro no tempo, né? Que é esse conceito tradicional, né? Aí tem a questão também, um fator muito importante, né? Nós estamos vivendo, né, numa economia capitalista, então entender também como funcionam essas questões do dinheiro, de juros, esses conceitos, é importante também para a gente poder, vamos dizer assim, poder usar essas ferramentas também a nosso favor, né? Por exemplo, eu quero fazer um financiamento, não tenho dinheiro agora, mas eu preciso financiar um carro, uma casa para morar, para me locomover. Ou eu preciso, qual é a melhor saída? Será que é um financiamento? Será que é um consórcio? Será que é melhor eu andar de de aplicativo por um tempo e juntar? Então você pode, né, fazer análises para você ser o melhor cenário para você, né? Que também é interessante você ter esse conhecimento, né, no sentido pessoal, para poder ter essa saída. E até mesmo você ter uma empresa, você ter uma organização, você tem um negócio que está evoluindo e você precisa entender mais, então é importante esses conceitos. Aí você pode ter até questões, por exemplo, né? Assim, na nossa vida socialmente envolve várias coisas. Por exemplo, eu vou fazer um empréstimo bancário, financiar um veículo, eletrodomésticos, eu vou usar cartão de crédito, né? Então, tem vários tipos de operações que hoje são possíveis e a gente pode definir qual é a melhor para a gente, como pessoa física, ou até enquanto pessoa jurídica também, se a gente tiver uma empresa, né? Enfim, também é importante. E também você pode também estar atuando, né, enfim, no mercado. Aí também essa questão de entender, né, a alfabetização nesse cenário que nós vivemos, né, para poder a gente poder se comunicar de forma adequada com esse ambiente, né, a gente poder, quando for buscar uma informação, a gente entender o que está sendo dito, o que está escrito, também faz parte disso. Aí, para completar, também eu trago algumas definições de matemática financeira, que eu acho importante a gente entender o que os autores estão dizendo para ver se, para a gente entender qual é o nosso contexto. Pronto, essa definição aqui, matemática financeira é o conjunto de técnicas e formulações matemáticas que tem por objetivo analisar os recursos financeiros, como os recursos financeiros se alteram ao longo do tempo. Em outras palavras, mostra como movimentar e se dá a evolução do dinheiro no tempo. Então, prestem atenção essas referências que eu vou trazer, esses conceitos. Acho que todos, não, acho que todos, na verdade, vão falar um pouquinho dessa questão do valor do dinheiro no tempo, né? E isso é muito importante, porque além da inflação, também está quando você pega o dinheiro, e você tem dinheiro sobrando, vamos dizer assim, e pega esse dinheiro e, e e você pode, vamos dizer, guardar no colchão e você vai perder a inflação, mas você também poderia pegar esse dinheiro e investir em um negócio que poderia estar rentabilizando. Então, esse dinheiro, né, ele tem um valor ao longo do tempo, dependendo do que você faça com ele. Então, isso é um conceito muito importante dentro da matemática financeira.
Outra definição. Matemática financeira busca essencialmente analisar a evolução do dinheiro ao longo do tempo, determinando o valor das remunerações relativas ao seu emprego. Ou seja, o valor dos juros correspondente, como auxílio da matemática financeira, podemos comparar diversas alternativas de empréstimos e investimentos, decidindo assim pelas mais vantajosas, né? Essa é a ideia que eu comentei com vocês, que a gente vai avaliar nessa evolução do dinheiro ao longo do tempo e também olhando a questão do valor dos juros que está correspondendo àquele valor associado e decidir o que é mais vantajoso para a gente, para a empresa, enfim, para o que for, né? Aí, outra definição, matemática quantifica as transações financeiras empresariais, considerando uma série de variáveis macroeconômicas e microeconômicas, tais como o tempo, níveis de juros, conjuntura e escassez, apenas para mencionar algumas, né? Então, aqui já coloca outras questões, né? Que é, por exemplo, conjuntura e escassez. É interessante porque a conjuntura é muitas vezes do mercado, né? Às vezes está um cenário que o mercado está hostil, está mais amigável, né? Às vezes é uma fala de alguma figura pública, né? Da política já reflete de um jeito. Às vezes outra fala, aliás, a mesma fala em outra figura já se refletida de outro. Então tem uma questão também subjetiva que a gente, dentro da área vamos dizer assim, a nossa área de engenharia, a gente não vai chegar nessa subjetividade, mas a gente vai tentar trabalhar com a parte mais concreta da coisa, né? Mas tem isso também, né? Tem isso também. É, Principalmente a gente vai trabalhar aqui com a questão de tempo, níveis de juros, né? A questão de níveis de juros depende também em relação aos países, depende da segurança desse país, né? Geralmente quando o país está com a questão meio de segurança, tem um juros maior, né? Aí, outro conceito trata em essência da avaliação do valor do dinheiro no tempo, ó, de novo, o valor do dinheiro no tempo, da aplicação da série de técnicas de matemática, conceito de matemática, o objetivo de efetuar comparações entre taxas de fluxo e entrada e saída de dinheiro de caixa verificadas em momentos diferentes. Também tem isso, né? Porque a gente vai ter um fluxo de dinheiro em vários momentos e a gente, às vezes, aliás, às vezes não. A gente não pode, por exemplo, comparar um fluxo de dinheiro que vai acontecer daqui a 10 anos como ele tivesse sido o mesmo valor hoje. Então, tem algumas técnicas que a gente vai aplicar para poder, vamos dizer assim, falar a mesma, ter a mesma parâmetro de medição, né? E assim a gente poder ter uma tomada de decisão mais segura. Aí, um exemplo é do nível pessoal, né? Vamos dizer assim, você recebeu uma herança, né? Um parente que você nem conhecia, veio uma herança para você, aí você pode tomar algumas decisões. Aplicar esse dinheiro numa poupança, aplicar na bolsa dos valores, comprar um pequeno imóvel, alugar, enfim, tem viajar, né? Enfim, você pode tomar qualquer decisão. Aí você pode se perguntar, o que deve nortear a sua escolha? Como uniformizar as diferentes alternativas? O que considerar na análise de cada uma delas? Então, você tem essa questão. Claro que eu botei aqui viajar, mas na verdade viajar não tem nenhum retorno financeiro, né? É assim, vamos dizer assim, tem um retorno de energia, né? Mas financeiro em si não vai ter, né? Mas se for comparar a questão financeira em si, aí a gente pode, nessas três opções aqui, verificar, de acordo com uma métrica, qual seria a melhor. É, Aí, nesse cenário, reforçando, né? Tem duas variáveis fundamentais na parte de matemática financeira: dinheiro, tempo. Aí, nesse caso, a relação do tempo resulta na mais importante mercadoria financeira, né, que é a questão da taxa de juros, né, que é o que você paga por esse dinheiro, vamos dizer assim. E precisa também considerar essa ação os riscos envolvidos. Aí, por exemplo, você pode se perguntar, né, nessa parte de aplicações, qual o valor de um capital de 100 mil daqui a um ano? É uma pergunta, né? Quanto deve ser pago por uma quanto deve ser pago por uma dívida se for quitada antes do seu vencimento, né? Um pagamento antecipado. Como comparar dois ou mais valores no tempo? Quais alternativas são mais atraentes, mais rentáveis do ponto de vista financeiro? Lembrando que existem outros critérios, né? Tem vários critérios para uma alternativa, mas a gente pode, né? Aqui a gente vai se concentrar na questão dos critérios financeiros. Mas claro que podem existir outros, né? Como devem ser analisadas as alternativas de empréstimo?
qual é a melhor decisão de compra. Então, são todas decisões que permeiam a questão dentro dessa área que envolva a questão de recursos financeiros. Aqui eu trago essa frase do Honoré Balzac, que eu achei bem interessante e está dentro desse contexto da nossa disciplina, né? Também tem uma questão bem interessante aqui, né? Que é o tempo é o único capital de quem só possui a fortuna da sua inteligência, né? Só para frisar também essa questão do tempo, né? Ela é muito importante. É, Às vezes você pode até mensurar a quantia de um bem, né? Aí vem uma questão até um pouquinho mais filosófica, que é o tempo que você trabalha para conseguir aquele bem, né? Então aí você pode também relativizar se vale a pena ou não. Mas é uma frase interessante que eu achei interessante aqui trazer para vocês. Aí dá uma reflexão aí, não vou trazer nenhuma conclusão específica sobre ela, mas aí dá para a gente pensar um pouquinho. Aí, reforçando, né, os dois principais recursos da matemática financeira, dinheiro, tempo. Aí também tem a questão também da questão da taxa de juros, né, o fluxo de caixa, também a gente pode colocar isso aqui também. É, São denominadores muito importantes na área de matemática financeira. Aí imagina também um cenário aqui. Se uma empresa, por exemplo, pensa em construir uma nova fábrica, todos os aspectos relativos à decisão devem ser apresentados sob a forma de dinheiro, né? Que é uma linguagem que o mercado entende, né? Até, por exemplo, outras áreas, às vezes, que não são consideradas, vamos dizer, que geram renda, a gente também pode até fazer uma análise também as economias que aquela aplicação pode gerar. Também é um tipo de análise. Então, nesse caso, nessa nova fábrica, as obras a serem feitas, né, quanto vão se custar, as máquinas e equipamentos a serem comprados, os novos estoques de matérias-primas e produtos acabados, o treinamento de novos funcionários, todos os benefícios e gastos decorrentes do investimento, as receitas e gastos incrementais, o lucro e os fluxos de caixa, então tudo tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado para verificar se é ok ou não. Então, você entender esse fluxo de dinheiro é muito importante para a tomada de decisão nesse processo decisório. Porque o que você não. Já tem aquele autor que diz, né? Que não é mensurado, não é gerenciado, né? Então, o que você não consegue mensurar, como é que você vai tomar uma decisão em cima para aquele cenário? Se você não sabe onde está, né? Se não sabe onde é que está, qualquer lugar é válido, né? Então, você precisa entender, né, esse diagnóstico para poder tomar uma decisão. Aí aqui tem um exemplo aqui na prática, né? Vamos dizer com um exemplo prático. Uma rede, né, de lojas, é um exemplo real. Uma rede de lojas catarinense anunciou que deveria investir cerca de 2 bilhões para entrar no mercado atacadista varejista do Rio Grande do Sul. Informações davam conta que a empresa estudava a possibilidade de construção de pelo menos 50 novas mega lojas e a geração de até 10 mil empregos diretos. Então, para a matemática financeira, decisões como esta se justificam após uma apropriada análise de movimentação de dinheiro no tempo e das taxas de juros planejadas para a operação. Então, você tem que entender como vai ter esse fluxo de dinheiro, quais são as saídas, quais as entradas. As entradas envolvem as questões de receita das lojas, né? Então, você vai verificar. Tem casos, né, de empresas que às vezes quando pensam em expandir ou criar um novo produto, às vezes eles entendem que até no primeiro momento vai ter um prejuízo, mas daqui a pouco vai ter esse salto, né, aí vai virar, né, essa questão, em vez de dar prejuízo, dar lucro. Pode ser uma questão estratégica, né, gente? Mas o que eu falo é que você tem que saber que é uma questão estratégica, né? Se não souber, então não é. Então, é isso que é a questão, né? Você entender que o primeiro ano eu vou operar no prejuízo, mas depois vai ter a ideia é que eu dei uma reviravolta. Mas se você não sabe disso, então ali não é estratégia, é um erro, tá? Então tem que ter esse cuidado, né? Aqui mais um exemplo, né? Quando o investidor compra ações, né? Os resultados financeiros da sua decisão devem ser apresentados sob a forma da evolução do seu dinheiro no tempo. A maneira mais fácil de realizar os resultados é por meio da taxa de retorno aferida a ele. Nesse exemplo aqui, o seu investimento foi igual a 1.000 e seus ganhos no final do ano foram 100
300, né? Então, pode-se dizer que o investidor auferiu no final a rentabilidade de 30% ao ano, né? Então, a gente aqui quer 300 sobre 1.000. Então, nesse caso, gente, desculpa aqui que eu vou tentar escrever, ó. Tem um investimento, que é uma saída de dinheiro de 1.000, aqui no zero. E aqui no 1, teve um retorno de 1.300. 1.000 mais a rentabilidade, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa taxa, né, rentabilidade de 300, que seria 300 sobre 1.000, 30%, tá? Então, aqui é um exemplo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, que é um exemplozinho que eu dei aqui agora. Então, aqui está isso. Aí, a gente também tem esses conceitos, né? Por exemplo, capital principal é todo o valor monetário que a pessoa, organização, a empresa aplica, investe ou toma emprestado no certo período de tempo, obedecido a certas condições de prazo e retorno de remuneração. E os juros, a compensação de um investimento ou custo de um empréstimo realizado, né? O valor monetário de juros é calculado a partir da taxa de juros definida para a operação. Então, nesse caso aqui, o capital, né, que foi investido foi 1.000 e os juros foi 30%, tá? Então, essa é a ideia. Lembrando, né? Lembrando que para o investidor, né, se você está pegando aquele dinheiro e investindo, os juros é a remuneração do seu capital que você investiu. Se você está tomando emprestado, né? Você vai lá no banco e pega aquele dinheiro emprestado e tem aquele dinheiro no momento presente, esses juros, nesse caso, é o custo do empréstimo. Então, tem essas duas diferenças, tá? É, todo empréstimo, aplicação de dinheiro envolve um sacrifício de adiar um consumo ou um gasto, devendo a pessoa, portanto, ser remunerada remunerada por isso através dos juros, né? Se a pessoa empresta o dinheiro, ela vai ter os juros, né, como uma remuneração daquele empréstimo, né, que ela está abrindo mão de usufruir aquele dinheiro no tempo presente. Aí aqui tem algumas questões que envolve a questão da taxa de juros. Tem a questão do risco, né? No nosso cenário, por exemplo, o cartão de crédito, claro, se você pagar o cartão em dia, não incorre juros da cobrança, vamos dizer assim, né? Pode incorrer os juros da divisão, de parcela, essas coisas, mas dado o dinheiro que você pagou, não vai ter problema. Mas se você atrasa, você tem uns juros muito altos, né? Porque a questão do cartão vamos dizer assim, uma maneira fácil de obter crédito, né? Então, e é por isso, às vezes, ela não é tão segura, né? Então, por isso que os juros é mais alto. Já, por exemplo, o empréstimo consignado, os juros é baixíssimo, porque o risco referente ao empréstimo consignado é baixo, que geralmente a pessoa ou é aposentado, servidor público, né? Está descontando na folha. Então, para a pessoa que está, para a organização que está emprestando dinheiro, o risco de ter calote é baixíssimo. Então, por isso que tem essa diferença de juros também, que está envolvida a questão do risco, né? A incerteza em relação ao futuro. É, Aí outro fator é a perda do poder de compra do capital motivada pela inflação, também ocorre, né? Então a inflação ela corrói o dinheiro, então o dinheiro que vale tanto hoje não vale o mesmo valor no futuro. Tem países que o Brasil tem até uma estabilidade em relação à inflação, mas você vai na Argentina, por exemplo, a inflação é altíssima, né? Muda muito fácil, né? A questão dos valores. No Brasil, há uns 30 anos, antes do Plano Real, também a inflação ela tinha remarcações, né, nos supermercados diariamente, às vezes, né, dos preços, né, para demonstrar essa questão da inflação em si, né? E também tem a questão do capital aplicado, né? Que também tem os juros devem gerar lucro, né? Ou ganho ao proprietário do capital como forma de compensar a privação por determinado período de tempo daquele recurso. Este ganho é estabelecido basicamente em função de diversas outras oportunidades de investimento e definido como custo de oportunidade. Se você tem um dinheiro sobrando, vamos dizer assim, você pode investir. Se você está procurando investimento, você vai ter um leque de possibilidades, aí você vai verificar qual é a melhor, de acordo com o seu custo de oportunidade, o que você espera, a questão do risco, né? Então, são fatores que se entrelaçam, né?
estão só reforçando, né? O risco está muito ligado à análise de crédito, né? Por exemplo, uma pessoa empregada tem menos risco de pagar, tem menos risco de pagar sua dívida que uma pessoa desempregada, né? A gente pode também levar isso para países também, né? Países mais seguros, né? De pagar suas dívidas do que outros, né? Tem esse conceito. Então, tem essa definição. Prejuízo, despesa. Qualquer operação financeira, normalmente ocorre o pagamento de juros, taxa, imposto, causando por alguns o prejuízo e para outros o pagamento de despesas financeiras. É, a matemática financeira vai mostrar quanto se pagou de despesa ou medir o tamanho do prejuízo da operação financeira, né? Também é importante, né? Assim, você ter essa mensuração. Ou a lucro e a receita, né? Você, da mesma forma que alguém ou instituição paga juros e caracteriza prejuízo ou despesa, quem recebe pode classificá-los como lucro ou receita simplesmente como remuneração do capital emprestado, né? Aqui seria a gente também que vai calcular a matemática financeira, né? Ajuda-nos a calcular esse lucro e receita, bem como a remuneração do capital emprestado. Então, são todos conceitos, né, que a gente vai falar ao longo da disciplina, né, que é a primeira parte, né, mas a gente vai reforçar isso ao longo da disciplina, mas já é importante a gente se familiarizar com esses termos. Aqui são as referências que eu usei para a aula. De qualquer forma, vocês, para esses conceitos, vocês usando qualquer livro de matemática financeira, vai dar certo, porque os conceitos são muito bem estabelecidos, então não vai ter problema em relação aos conceitos, né? Mas aí são algumas, né, que eu procurei mais para a gente poder ter algumas visões diferentes, tá bom? Então era isso por hoje e até a próxima, gente.